E amém. Graça e paz, queridos, que bom estarmos juntos mais uma vez, para a gente pensar um pouco, para a gente meditar um pouco, como a gente costuma dizer algumas vezes, nós celebramos ao Senhor até agora, e agora nós vamos celebrar, vamos pensar um pouco com o cérebro, vamos mastigar um pouco com os dentes do cérebro, amém, queridos? Vamos, nessa noite, pensar um pouco, algo que Deus colocou no meu coração sobre a necessidade de sermos bênção. Eu gostaria de começar já essa meditação com essa pergunta, que você mesmo se perguntasse: eu sou bênção? Eu tenho sido bênção? Na vida de quem eu tenho sido bênção? Antes de mais nada, a Sueli, se eu não fizer isso, a Sueli me pega depois quando chegar em casa, ela agradece, né, pediu a gente, como família, a gente agradece as orações em favor do nosso filho, o Mateus. Não sei se todos sabem, o Mateus foi diagnosticado uns 2 meses atrás com um tumor de 7 centímetros, entre intestino, estômago, pâncreas, e ficamos muito preocupados. Saiu a biópsia esses dias, diz que é um tumor raro, mas que não é cancerígeno. Amém, irmão? Já é algo, né? Glória a Deus por isso. E fica entre o benigno e o maligno. E aí ele foi encaminhado para o Hospital de Câncer em São Paulo. A gente assusta, né? Mas aí descobrimos que lá é uma referência no tratamento desse tipo de tumor. E foi interessante que ele saiu, ele mora em Sorocaba, ele saiu de Sorocaba para lá já com um diagnóstico de cirurgia. Você vai operar. Quando chegou lá, o médico disse: não é bem assim. Esses protocolos mudam toda hora e esse tipo de tumor a gente trata agora com remédios. Vamos ver se a gente consegue estabilizar ele, diminuir, porque o tumor já está pegado no intestino e se a gente operar agora vai ter que tirar parte do intestino. Vários fatores de complicação, mas foi muito bom ouvir o médico dizendo: olha, há uma possibilidade de não operar e nós vamos buscar um tratamento com remédios e você vai ter uma vida normal. Estamos crendo nisso, amém, amados? Estamos orando por isso. E obrigado pelas orações, obrigado por nos acompanhar nesse tempo. Na verdade, eu quero meditar hoje em Atos capítulo 27, naquela viagem de Paulo para Roma. Mas antes disso, eu queria ler alguns textos introdutórios. Eu queria que você lesse comigo Atos capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 ao 3, um texto extremamente conhecido, Atos capítulo 13, dos versículos 1 ao 3. Amém? Acharam? Atos 13, de 1 a 3. Paulo já está convertido. Paulo já teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele tem um discipulador fantástico. Ele começa a participar no grupo de célula, no grupo familiar de Barnabé. E depois de um tempo, então, eles vão para uma cidade chamada Antioquia. Há uma igreja ali estabelecida. Paulo e Barnabé estão servindo essa igreja já há um tempo. E diz aqui no texto que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, algumas versões vão dizer: e enquanto serviam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Por que eu li esse texto, amados? Porque esse texto ele é fenomenal, porque fala a participação da igreja no envio missionário, ele fala da bênção da igreja sobre os seus missionários, mas há uma expressão aqui que eu quero destacar, para a gente entender depois o que eu vou ministrar em Atos 27, que é essa expressão, e enquanto adoravam, ou servindo eles ao Senhor, que é uma versão que só, é uma palavra que só aparece aqui em um outro texto do Novo Testamento. Quando fala de serviço no Novo Testamento, há algumas palavras que são muito conhecidas, como diáconos, como doulos, né? Mas aqui é o único lugar onde vai aparecer mais um outro texto, mas não tem a ver exatamente com esse enfoque que está aqui em Atos 13, que vai aparecer a palavra leiturgos no grego. Leiturgos
é uma palavra que significa que aquela pessoa que tem a capacidade de antecipar os desejos do outro. É a pessoa que tem a capacidade de ser bênção onde ela está. Deu para entender isso, amados? É maravilhoso isso. É aquela pessoa que onde ela está, ela causa boa impressão. Onde ela está, as pessoas ficam felizes de ter ela por perto. É uma pessoa que é bênção perto. É uma pessoa que é bênção junto à igreja, junto às pessoas, na sua comunidade. Leiturgos. E é interessante que o Espírito Santo manda separar Paulo e Barnabé, dizendo assim, porque eles são bênção perto, porque eles são bênção no lugar onde eles estão, eu vou usá-los. E eu vou mandá-los para que sejam bênção longe também. Uma expressão que sempre usamos em missões, né, Bruna? É que ninguém que não seja bênção perto, se você não é bênção perto, jamais você será bênção longe. E de novo a pergunta, nós temos sido liturgós? Nós estamos sendo bênção nessa igreja, na nossa comunidade, na nossa casa? Estamos verdadeiramente sendo bênção para aqueles que estão perto de nós? E eu gostaria que vocês lessem comigo agora rapidamente Romanos capítulo 1. Romanos 1. A partir do versículo 7. Romanos 1, a partir do versículo 7. Vamos ler aqui. Paulo, já alguns anos depois de ter sido enviado, eles vão à primeira viagem missionária, segunda viagem missionária. Aqui ele está no final da segunda viagem missionária, preparando para a terceira. Ele manda essa carta para a igreja de Roma, desde Corinto, e ele diz assim, versículo 7, capítulo 1, versículo 7. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto, por isso, estou pronto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio até o fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Coisa maravilhosa. Aqui Paulo está dizendo, anseio estar com vocês em Roma. O meu desejo é visitar essa igreja que eu tenho ouvido tanto falar de vocês. Amados, no Novo Testamento, talvez a igreja mais saudável, né, pastor Rap, de todo o Novo Testamento, era a igreja de Roma. Uma igreja saudável, uma igreja frutífera. E Paulo deseja estar em Roma. Paulo anela estar lá também para compartilhar algum dom, compartilhar experiências, proclamar o evangelho também em Roma, aqueles que ainda não conheciam.